concurseiro! Estou aqui com minha esposa, Vanessa Martini, para a gente falar um pouco sobre como a PRF e a PF auxiliam o Ministério Público do Trabalho e os auditores do trabalho no combate ao trabalho escravo no Brasil. Então, acompanha hoje que a gente vai ter um papo muito legal. Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou especialista em concursos, aprovado em 7 concursos, e hoje estou com uma apresentante ilustre que é minha esposa, Vanessa Martini. Ela é procuradora do Ministério Público do Trabalho e ela vai hoje bater um papo com a gente sobre especificamente o trabalho de combate ao trabalho escravo no Brasil. E eu estou também com minha filha. Vem aqui, filha. Pessoal, vai ser meio bagunçado hoje porque a gente não tem ninguém para cuidar dela, então de vez em quando ela vai aparecer aqui, a Luana, e ela também vai auxiliar a conversar sobre o trabalho escravo e atrapalhar também a gravação, né, filha? Amor, vou chamar ela de amor, que é o jeito que eu chamo ela. Existe ainda trabalho escravo no Brasil? Muita gente ainda se assusta e fala, mas tem trabalho escravo? Isso não acabou já? Como que é? O que se considera hoje o trabalho escravo no Brasil? Então, as pessoas às vezes falam que isso não existe, pensam, né, que isso não existe mais porque lembram do escravo como o escravo, né, da época colonial. Então, imagina uma pessoa acorrentada ou alguém sendo açoitado. E, na verdade, hoje a gente chama de trabalho escravo contemporâneo ou condições análogas às de escravos. Que é o quê? São, segundo o artigo 149, né, do Código Penal, são tanto condições degradantes de trabalho quanto uma jornada exaustiva ou trabalhos forçados ou ainda qualquer restrição de locomoção do trabalhador, seja por dívida, por retenção de documento. Então, o que acontece nesses casos? Geralmente a pessoa está dormindo em barraco de lona, sem colchão, sem água potável, fazendo as necessidades no mato, sem banheiro. Muitas vezes ela chega no local já com uma dívida, então ela fica presa ali, né? Não acorrentada, mas fica presa porque ela acha que tem aquela dívida com o trabalhador, que ela não pode sair dali enquanto ela não pagar aquela dívida. Então é uma série de fatores que caracterizam o trabalho escravo. E hoje, infelizmente, ainda tem muito, né? Até falar, não, mas isso deve ser coisa que tem só no norte do país, lá no interior. Não, a gente vê, às vezes, até mesmo na capital de São Paulo, né? A gente está no estado de São Paulo, mesmo na capital tem casos de resgate de trabalho escravos, de trabalho condicionado de escravo recentes. Bacana. A doutora Vanessa Martini, né? A minha esposa, vou chamar a doutora Vanessa Martini, ela esteve envolvida aí em 2 situações, né, nos últimos meses, dá para dizer, de missões, né, envolvendo aí o combate ao trabalho escravo. Mas eu queria que a doutora explicasse um pouco como que a PRF e por que a PRF ela é importante e como eles se envolvem aí nessa luta aí contra o trabalho escravo no Brasil. A PRF e a PF são muito importantes, né, nessas operações que a gente chama de grupo móvel de combate ao trabalho escravo. Desde que iniciou, né, esse combate ao trabalho escravo, a gente teve uma tragédia, né, que chama a tragédia de Unai, que é uma cidade do estado de Minas Gerais, e essa tragédia ela aconteceu porque 3 auditores fiscais e um motorista, eles foram fazer uma fiscalização de trabalho escravo e fizeram uma emboscada e eles acabaram sendo alvejados e perderam a vida. Então, desde que isso aconteceu, foi feita uma portaria que exige que nas fiscalizações de trabalho escravo, principalmente na área rural, tenha que ter um acompanhamento policial. Então, assim, não pode ir sozinho, até para proteção do servidor público, de quem ali está fazendo a operação. Então, a atividade policial nesse caso, ele é tanto porque é um crime, né? Mas também para garantir a segurança dos servidores que estão envolvidos nesses grupos móveis. Esses grupos não participam só os auditores fiscais, né? Participa procurador do trabalho, às vezes vai um defensor público, técnicos do Ministério Público, agentes de segurança também do Ministério Público às vezes acompanham, então envolve toda uma equipe, né, que faz essas operações que a gente chama de grupo móvel. E bacana que eu estava conversando com ela, que a atuação da PRF e da PF, ela não acontece só na questão da segurança também, né? Eles auxiliam também na própria investigação, né? Claro, a gente não vai entrar nos detalhes aqui, contar o que acontece, até para não expor esses serviços
de inteligência da PF e da PRF, mas eles também auxiliam na própria preparação aí para essa ação de combate ao trabalho escravo, né, Isso. doutor? Às vezes é acionada a inteligência, né? No caso da operação que a gente participou, foi acionada a inteligência da PRF, porque a gente sabia da situação, mas a gente não sabia a localização exata da fazenda, né? A denúncia não trazia a localização exata da fazenda. Então a PRF fez um trabalho prévio da inteligência e conseguiu localizar. Então quando a gente foi, eles já tinham essa informação para dar pra gente, né? Então esse foi um auxílio muito importante que a PRF fez nesse caso, senão a gente não ia saber onde que a fazenda estava. Conta um pouco da experiência aí dos... Conta um pouco... Temos uma menina tossindo ali. Nossa, tá mexendo no... Vai derrubar a luz, Luana, filha. Conta um pouco da tua experiência, doutora, nessas duas últimas ações aí que foram feitas pelo Ministério Público do Trabalho, junto com os auditores, aqui em São Paulo, aí, que foram noticiados aí pessoas em condições análogas ao trabalho escravo. Foram duas situações. Uma foi na extração de eucalipto e a outra foi na na colheita de mandioca. Na primeira situação, quando a gente chegou no local, quem nos auxiliou foi a PF, né? Foi a Polícia Federal. Então, uma coisa que eles fizeram, que foi bem importante, foi que eles foram na frente. Quando eles chegaram lá, onde os trabalhadores estavam, eles já recolheram os celulares. Porque a gente estava com receio de que tinha um trabalhador que ele era meio que o olheiro do empregador. Então, se ele mandasse uma mensagem ou ligasse para o empregador, podia frustrar a operação, porque tinha uma outra frente de trabalho que a gente tinha que ir. Então, eles fizeram antes, né, de sair, a gente faz uma reunião prévia, né? Todo mundo ali fala da situação, a gente explica o que é a denúncia, o que a gente espera, os policiais dão um feedback também do que eles acham importante da parte de segurança, e a gente tinha combinado isso, que eles iam chegar antes e iam retirar os celulares para que não frustrasse da gente ir na outra frente de trabalho, porque senão o empregador ia mandar todo mundo embora e a gente não ia conseguir chegar na outra frente de trabalho, e foi muito importante isso. Os policiais foram, retiraram os celulares, e daí quando a gente chegou, a gente constatou que eles dormiam em barraco de lona, os colchões eles ficavam em cima de pneus, então não tinha cama, era chão de terra, assim, direto, com o barracão, o pneu, o colchão, não tinha roupa de cama, nada, botijão de gás dentro do barracão de lona, assim, eles comiam no mesmo lugar que dormiam, assim, bem expostos a animais peçonhentos, porque a mata era próxima, então podia entrar algum animal peçonhento durante a noite ali e picar, né? Os trabalhadores estavam dormindo e até o chuveiro era improvisado, assim, eles pegaram e colocaram numa árvore e colocaram lençóis para fechar. Então essa foi uma situação. A outra situação, quem nos auxiliou foi a PRF, que foi na colheita de mandioca, que eu falei que eles fizeram esse trabalho prévio da inteligência de ver onde que ficava a localização exata da fazenda. E quando a gente chegou lá, eram 14 paraguaios, que eles estavam assim, não era barraco de lona, era uma casa de alvenaria, só que a situação era bem degradante também, colchão, nem tinha um colchão para cada um. Eles nem estavam, tinham só 2 vacinados, os outros sem vacina, dormindo todo mundo amontoado, literalmente, tudo sujo, assim, muito lixo espalhado, não tinha, a geladeira estava vazia, assim, não tinha nada para comer. Então também é uma situação degradante, né? A gente caracterizou uma situação degradante. Esses paraguaios, eles chegavam aqui endividados, porque eles tinham que pagar cerca de R$300 do transporte do Paraguai para o Brasil. Eles tinham que pagar R$85 por mês por causa do aluguel da casa, né? E além disso, as luvas que eles usavam para colher a mandioca, eles também tinham que arcar com metade do valor. Até o galão de água, que eles levavam água para tomar lá na frente de trabalho, eles tinham que arcar com o valor do galão. Então, tudo isso são elementos que caracterizam uma condição análoga de escravo. Tanto aquela condição degradante da pessoa que está ali, quanto esses outros elementos, né? A dívida. E nesse caso, a PRF foi muito importante. Eles foram em 2 viaturas, salvo engano, foram acho que 6 ou 7 agentes, e eram 2 casas diferentes. Então, um ficou lá numa casa
fazendo a segurança para eles não saírem do local, o outro acompanhou a gente na outra casa. E uma coisa muito legal, assim, da PRF nesse caso, foi que, para além dessa coisa tática, né, e dessa coisa, assim, da segurança, até o apoio, coisas básicas, assim, por exemplo, a gente estava tomando depoimento dos trabalhadores e eu estava tomando depoimento à mão, porque ali não tinha lugar para computador, em pé. E não sei como, os PRFs chegaram com mesa e cadeira assim de plástico, começaram a montar ali pra gente conseguir sentar e ter um conforto ali para tomar o depoimento, né, dos paraguaios. E daí eu falei, né, pro PRF que tava sendo o chefe da equipe, vocês arrumaram essas mesas, essas cadeiras? Não, a gente foi ali no bar e pediu emprestado. Então, assim, eles tiveram até esse desenrolado, assim, né, essa pessoa desenrolada que foram lá no bar, pediram emprestado 2 mesas, as cadeiras, então a gente pôde sentar e ir ouvindo os trabalhadores. Depois a gente conseguiu instalar o computador ali, a impressora móvel que a gente tem, para imprimir os depoimentos para eles assinarem. Então, assim, até essas coisas assim que você pode achar que é um detalhe, mas fez toda a diferença ali para agilizar, né? Porque eram 14, então você tem que tomar depoimento, você tem que pegar documento, porque esses trabalhadores, eles têm direito a levantar o seguro-desemprego. Eles não tinham carteira assinada, então a gente ia ter que emitir a carteira, ia ter que fazer o registro, ia ter que emitir o seguro. Então são coisas burocráticas que você tem que fazer, que às vezes demora. E ficar ali em pé, né? Fazendo na mão, e no fim eles até essa parte, assim, auxiliaram. Foi muito legal. O que eu acho legal dessa atuação do Ministério Público do Trabalho é que a maior parte dos problemas aí, os problemas trabalhistas, demora muito tempo para se resolver, né? Às vezes vai tentando na justiça e tal. E nessa situação, eu acho que é legal a doutora ressaltar isso, não existe assim uma demora, né? Já se resolve a situação meio que na hora do trabalhador, né? Tanto nesse quanto no outro caso, a gente, no mesmo dia, foi até o empregador, porque a gente conseguiu os contratos de aluguel e viu no nome de quem estava. Então a gente conseguiu fazer esse link, quem era o empregador real, não só o turmeiro, né? Porque geralmente o turmeiro, o arregimentador, ele é tão explorado quanto ele é um pouquinho melhor que os outros que estão sendo explorados ali. Então você tem que chegar no empregador final, que geralmente é o dono do eucalipto, nesse caso era uma farinheira, então se beneficia do trabalho, né? A gente conseguiu chegar nesse empregador final, fomos até ele e no mesmo dia ele assinou o TAC, que é o Termo de Ajuste de Conduta, que é um instrumento, né, em que a gente estabelece ali todas as obrigações que ele vai ter que fazer. Então, nesse caso, ele teve que assinar a carteira desses trabalhadores retroativa, ele vai ter que pagar verbas rescisórias, ele vai ter que pagar uma indenização para cada um dos trabalhadores, um dano moral coletivo. Tudo isso a gente resolveu no mesmo dia. E daí ele tem ali 48 horas para levantar o dinheiro e ele vai diretamente na gerência e vai ter que levar esses trabalhadores lá e fazer o pagamento em dinheiro de todos esses trabalhadores, inclusive pagar a passagem de retorno pro país de origem deles. Bacana. Eu não falei aqui porque eu queria ressaltar a experiência da Vanessa, mas eu já participei também de operações, né, na verdade uma operação só, né, de combate ao trabalho escravo, e realmente é uma operação que você vê ali que você pode fazer a diferença na sociedade, né, como no Brasil existem pessoas que estão trabalhando de maneira assim, muito degradante, muito terrível. Na oportunidade que eu fiz a gente não achou ninguém, mas a gente achou já os lugares que as pessoas estavam trabalhando, como a Vanessa colocou. Realmente, assim, são lugares muito tristes, né? Você vê casas sem nada, assim, chão batido, lugar para comer totalmente degradado, em que as pessoas trabalham. Agora até parou um pouco, né? Mas houve há algum tempo críticas muito fortes contra a atuação do Ministério Público do Trabalho e dos auditores, falando que esse combate ao trabalho escravo pegava qualquer coisa se caracterizava o trabalho escravo. A gente acompanhou, né, amor? Isso daí, esse tipo de discurso. Como que você vê essa situação? Realmente, qualquer coisa, qualquer situação, vocês caracterizam o trabalho escravo? Então, explica um pouco para o pessoal que não entende. Na verdade, essa análise. Quando tem o resgate, né, que a gente chama resgate, porque esses trabalhadores têm que ser tirados dessa situação,
são nos casos extremos, né? Igual eu falei, barraco de lona, os caras estavam dormindo amontoado, tinham que pagar até a luva, né? Que é um EPI que tem que ser fornecido gratuitamente. São situações assim que qualquer um que chegar no local, até o próprio empregador, porque às vezes nesse caso o empregador não foi no local. Quando a gente chegou, por exemplo, nesse caso da plantação de mandioca e foi falando pro empregador a situação que ele estava, o próprio empregador ficou, meu Deus, assim, ele mesmo ficou constrangido, porque qualquer um que entrar lá vai dizer, não, isso aqui é uma condição degradante, né? Não é nenhum luxo, assim, a gente não tá pedindo, a gente quer roupa de cama de algodão e colchão com densidade e tal, não é nenhum luxo que a gente pede que seja nada que ofenda a dignidade humana, né? A gente, poxa, uma pessoa dormindo embaixo de um barracão de lona, no meio do mato, com um pneu embaixo, de colchão, com agrotóxico junto, com botijão de gás junto, qualquer um que entrar ali vai falar, essa condição é degradante. Nesse mesmo caso do eucalipto, por exemplo, eram 2 frentes de trabalho. Em uma deu resgate, na outra não. Por quê? Em uma eles estavam dormindo em barracão de lona, e nessa situação que eu falei. E no outra frente de trabalho, que era um pouco mais afastado, estava bem ruim a situação também, mas a gente não fez resgate. Por quê? Porque já era assim um local de alvenaria, tinha cama, estado bem precário, mas tinha cama, era bem suja, janela quebrada e tudo mais. Então assim, a gente entendeu que aquele outro local tinha várias irregularidades trabalhistas ali, né? Mas que não era caso de resgate, porque assim, a situação tinha problemas, mas não era uma condição tão degradante quanto a lá do barraco de lona. Então, quando falam essa crítica, às vezes a gente fica até irritado, assim, porque na verdade qualquer um que entrar lá vai dizer, não, isso aqui é degradante. Qualquer pessoa. Pode ser a mais simples, a mais rica. Vai chegar ali e vai dizer, não, isso aqui é degradante. Porque um ser humano não pode ficar naquelas condições. Até o próprio empregador, ele vai falar. É que muitas vezes o empregador, ele fala, eu não sabia. Mas na verdade ele não pode tomar uma postura que a gente chama de cegueira deliberada. Então, assim, o próprio empregador assinou o contrato de locação desse lugar que eles ficavam amontoados, que eu falei, mas nunca tinha ido lá ver. Então, ele não pode, assim, dizer, não, eu não sabia. Ele assume uma cegueira deliberada, de não quero ver e não tenho responsabilidade. Não, se ele está se beneficiando daquele trabalho, ele tem que saber, né? Ele tem que saber. E no caso do barraco de lona, o empregador às vezes chegou a falar assim, não, mas eles são acostumados ou eles não querem sair dali. Na verdade, ninguém quer viver embaixo de um barraco de lona, exposto ali às intempéries e tudo mais, né? É às vezes uma visão errada do outro ser humano, né? Mas dificilmente, nesses casos de resgate, você vai ficar na dúvida, você vai chegar no lugar e falar, não, isso aqui é degradante. Então aquele discurso que tinha antes de que, não, faltou papel toalha e caracterizou o trabalho escravo, sério, eu nunca vi isso, assim, na minha atuação. Exatamente. Eu achei importante ressaltar isso porque eu também participei. É muito até indignante você ver esse tipo de discurso e você vê assim, a seriedade do Ministério Público do Trabalho, a seriedade dos auditores fiscais do trabalho, da luta mesmo, de ver a denúncia, da gente, às vezes a PRF, eu me lembro da gente pulando o muro, da gente pulando o portão, para verificar os locais, para tentar entender o que estava acontecendo. Uma época, até setores da mídia, começaram a falar qualquer situação o Ministério Público está considerando trabalho escravo. E não é isso verdade, eu acho importante a gente ressaltar isso daí e demonstrar como a PRF e a PF não é só um trabalho na rodovia ou na PF na investigação, mas também de apoio ao Ministério Público do Trabalho, porque como você pode verificar, é um trabalho muito perigoso, né? A gente teve aí esse massacre de Unai, né, que foi assim, histórico assim, na atuação dos servidores públicos federais brasileiros, né? Então, servidores que frente a um grande poder econômico, né? Tudo indica que lá em Unai os mandantes eram pessoas extremamente poderosas da política e se tivesse ali, quem sabe, a PRF, a PF, a gente poderia ter evitado aquilo. Então, o trabalho da PRF e da PF é fundamental, né, mãe? E o interessante também é que às vezes assusta, né? Porque a gente leva, né, a força policial como forma preventiva. Porque a gente não sabe se vai encontrar alguém armado, qual vai ser a situação. Mas às vezes a gente encontra um empregador de boa fé, digamos assim. O cara não tem arma, ele não tá ali.
E isso às vezes assusta, às vezes eles perguntam pra que tudo isso, né? Que nem nesse dia que a gente tava com 2 viaturas da PRF, um dos caras com 12 indo na frente e tal. Assusta, né? Fala, pra que tudo isso? Daí a gente tem toda a postura também do policial nessa hora, né? Os PRFs, nesse caso, foram muito legais, assim, muito participativos mesmo na operação. Então a gente explicava que, na verdade, isso aquilo era preventivo, porque senão você já cria um clima com o empregador que não vai resolver a situação, né? Então, a gente sempre tenta, pelo diálogo, explicar que aquela situação não pode continuar assim, que a gente quer resolver extrajudicialmente, porque o termo de ajuste de conduta é uma forma do empregador assumir o compromisso, né, de que ele não vai fazer mais aquilo para o futuro e reparar aquilo que passou, né? E tudo isso extrajudicialmente para evitar dele responder uma ação civil pública ou até uma ação criminal. Então, a gente precisa desse diálogo e dessa postura do policial para, às vezes, não frustrar uma solução mais rápida da questão, porque se a gente tiver que acionar o judiciário, pode demorar um pouco mais. Sim. Então, é muito legal assim, essa postura do policial e até na forma de interagir com o trabalhador também, né? Conta aquela história lá, que é muito legal. Porque eu tava entrevistando um trabalhador no corte de eucalipto e ele tava com uma machadinha na mão, porque ele tava cortando eucalipto quando a gente chegou. E daí eu me aproximei, me identifiquei, perguntei se eu podia tomar o depoimento dele, ele disse que sim, mas isso no meio do mato, assim, na plantação de eucalipto. E o policial do meu lado, tinha acho que 3 ali, mais o técnico do MPT. Comecei a tomar o depoimento dele, ele tava com a machadinha na mão porque ele tava trabalhando. E daí o PRF, ele podia chegar e falar assim, tira essa machadinha da mão, né? E não, ele sentou do lado do cara e falou, amigo, deixa eu ver aqui sua machadinha. E tipo, ele deu pra ele segurar. Eu entendi que ele tava fazendo aquilo pra minha segurança, porque ele podia, sei lá, ficar irritado com as perguntas, tava com uma machadinha na mão. Mas o jeito que ele foi muito interessante, porque ele não constrangeu o trabalhador, de tipo, tira essa machadinha daí, podia ter uma abordagem assim que constrangesse ali e até daí talvez frustrasse o depoimento dele, né? Porque ele ia estar tão assustado com a situação que ele ia bloquear ali no depoimento. E eu achei bem interessante, assim, que ele teve essa perspicácia, né? De fazer de uma forma mais amigável ali e garantir a segurança, né? Perfeito. Então, queria finalizar mostrando essa atuação da PRF e da PF como polícia, né? Polícias cidadãs, né? Que não buscam a truculência, não buscam chegar ali e intimidar, mas sim resolver a situação, que é trazer dignidade para as pessoas, trazer o trabalho digno para as pessoas, auxiliando aí o Ministério Público do Trabalho numa importante missão de melhorar o Brasil, né? De acabar finalmente com o trabalho escravo e que as pessoas possam ter dignidade no trabalho. Queria agradecer a Vanessa, hoje é domingo e a gente está aqui, nossa filha lá, às vezes entrou um barulho aí, peço desculpas pelo áudio. Agradecer a Vanessa que estamos em pleno domingo, final da noite, para gravar esse vídeo e trazer o melhor conteúdo para vocês sobre PF, PRF e sobre o trabalho policial. Obrigado, mano. É isso daí, pessoal, e bora estudar. Valeu!